Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos para mais uma videoaula de história. Agora a gente vai conversar sobre documentos históricos, sobre fontes históricas, para a gente pensar sobre a nossa ideia de história e sobre essas histórias de vida que a gente vem analisando, inclusive a de vocês, a da sua família. Normalmente, no meu curso, eu trabalho essa ideia do documento histórico antes da gente passar para o trabalho sobre a avó. Mas no caso de vocês, eu já indiquei o trabalho e agora eu vou mostrar para vocês um material sobre a importância dos documentos históricos, as fontes históricas, para o trabalho das historiadoras e dos historiadores. Esse aqui é o livro de vocês podem ver aqui, ó, tá aqui espalhados na minha cama uma série de livros didáticos, mas eu quero começar pelo livro de vocês, o livro Historiar, do Gilberto Cotrim e do Jaime Rodrigues, tá? Que na página 14 começa a falar sobre o trabalho do historiador e o que são fontes históricas. Então, ele vai dar uma definição aí, que vocês podem acompanhar pelo próprio livro de vocês, e vai classificar as fontes históricas em escritas e não escritas, tá? Essa é uma classificação bem simples, bem tradicional, e é interessante destacar que ele vai tratar da questão da interpretação, ou seja, o olhar da pessoa que está estudando, da historiadora ou do historiador, faz toda a diferença no entendimento do que vão ser essas fontes históricas, tá? Só que o livro de vocês tem uma visão muito tradicional. A gente também pode abordar o que são fontes históricas, como faz aqui o livro Inspire História, do Reinaldo Seriacop e da Gislane Azevedo, através de uma classificação mais densa que vai pensar o diálogo das fontes históricas com os momentos em que elas são produzidas, tá? Vai trazer uma atividade para refletir criticamente sobre o exercício de interpretação e uso dessas fontes, tá? Uma coisa interessante que esse livro faz é trazer como dica um filme chamado Narradores de Javé, que é um filme muito legal, que eu já trabalhei com ele. O link deve estar aparecendo para vocês agora de um texto que eu escrevi sobre esse filme, tá? Além dele, esse outro livro aqui também, o História.doc, do Ronaldo Vanfas, que é um historiador muito famoso, mas além dele, do Jorge Ferreira, da Sheila de Castro Faria, da Daniela Buono Calainho, tá? O Ronaldo Vanfas é um historiador muito famoso, muito conhecido, e ele traz aqui, na classificação dele, os documentos históricos como documentos visuais, que são as pinturas, esculturas, fotografias, mapas, monumentos, os documentos orais, tudo aquilo que tem coisas faladas, então entrevistas, depoimentos, filmes, músicas, tudo que envolva som e fala, e os documentos arqueológicos, que geralmente a gente classifica como cultura material, que são objetos, ferramentas, móveis, utensílios, que servem também para a gente conhecer um pouco da história dos povos, das sociedades e das pessoas. O importante aqui, nessa parte sobre os documentos históricos, é você pensar que nesse momento que a gente vive, onde tem tanta fake news, onde tem tanta gente espalhando mentira, o trabalho das historiadoras e dos historiadores, ele é pautado pela construção de um conhecimento com informações que se possam cruzar, questionar, verificar sobre o passado. Então, enquanto muita gente hoje em dia está confundindo fato com opinião, ter opinião é importante,
Mas a gente, quando vai publicar um livro de história, quando vai preparar uma aula, ou qualquer coisa desse tipo, a gente tem uma preocupação em estudar e em procurar estes documentos que trazem informações que foram construídas lá no passado para a gente conhecer e reconstruir elas aqui hoje em dia. Dando continuidade aqui, por exemplo, esse outro livro aqui, ó, do Alfredo Boulos, História, Sociedade e Cidadania, ele eu achei interessante porque ele tem um capítulo inteiro dedicado às fontes históricas. Enquanto na maioria dos outros livros, como esses aqui, ó, Vontade de Saber História, Convergências Histórias, o livro Telares História, que é um bem tradicional dos irmãos Vicentino, esse livro aqui, História da Geração Alfa, História, Escola e Democracia, e o Araribá Mais História, esses são livros que deixam só um pequeno pedacinho dedicado, uma parte de capítulo, geralmente sem muito espaço para crítica, para questionamento, sem muita atividade, tá? Geralmente é um espaço mínimo que esses livros dedicam para o que é os documentos históricos e a sua importância, tá? Agora, aqui no livro do Boulos, não só tem um capítulo, como ele inicia aproximando esse trabalho do historiador do que fazem os detetives, né, ao caçar vestígios. Isso também não é de todo estranho. Um historiador muito famoso chamado Carlo Ginzburg tem um texto sobre isso, aproximando o trabalho do historiador do detetive, do médico, tá? Então aqui, o Boulos faz uma análise dos documentos históricos, né? Também mostrando aqui nas imagens vários exemplos aqui, como a entrevista de fonte oral, a questão da vestimenta, dos traços culturais dos povos, como elementos que podem ser estudados como os documentos históricos, além de, no final, trazer mais algumas atividades. Então, todos esses livros estão mostrando para a gente, até porque isso é cobrado na Base Nacional Curricular Comum, que você entenda que os documentos históricos são fundamentais para a gente poder estudar a história. E que para você pensar e refletir melhor sobre qualquer informação, você precisa conhecer a história dela e precisa entender que as historiadoras e os historiadores estão trabalhando com vestígios para isso. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer. Lembre que no texto tem o meu e-mail para qualquer dúvida, tá aparecendo ele aqui. Uma última coisa para acrescentar, pessoal, é que esse livro de história que vocês trabalham, que hoje em dia se chama Historiar, em outra época ele já se chamou Saber e Fazer História, tá? Esse aqui é a versão dele de 2012. E essa aqui é uma versão mais antiga ainda, de 2002, quando o livro era feito só pelo Gilberto Cotrim, que é um autor famoso de livro didático, porque ele faz livro didático pelo menos desde os anos 80 no Brasil. E geralmente o conteúdo dos livros dele sofreu poucas alterações nesse tempo. Então, se a gente fosse até procurar aqui, ó, dentro do capítulo inicial, já havia uma preocupação com as fontes históricas, tá? Agora, é para você ver que até o livro que você estuda, ele tem um processo de transformação e através da análise do documento a gente pode saber melhor como isso aconteceu.